Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o professor Juliano, seu professor de português do Brasil. Vamos a mais uma aula? Começamos o nosso encontro lembrando o seguinte: este material está disponível para vocês na internet. O link para baixá-lo aparece na descrição do vídeo da aula em que vocês estão assistindo. É importante que vocês usem este material, porque ele vai facilitar muito na realização de atividades, certo? Mas agora, vamos lembrar o conteúdo que nós vimos nos últimos encontros. Vamos lá? Falamos sobre o armazém da família. O armazém da família é uma espécie de mercado onde podemos comprar produtos de diversos gêneros, produtos alimentícios, produtos de higiene, limpeza. Estes armazéns, estão espalhados por diversos pontos da cidade. São vários. E possuem uma vantagem: oferecem produtos com preços abaixo do preço de mercado, o preço comum. Então, vocês podem comprar produtos 30% mais baratos. É bem interessante. Falamos também sobre alguns documentos necessários para o cadastro no armazém da família. Quais são eles? O RG, Registro Geral, o CPF, Cadastro de Pessoa Física, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o Olerite, que é uma folha de pagamento, o comprovante que você tem quando trabalha e recebe os seus vencimentos. Todos esses documentos são necessários para o cadastro no armazém da família. Eu tenho certeza que muitos se questionaram no último encontro quando falamos também que, ao não ter algum desses documentos, você pode também procurar um CRAS, um Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS poderá ajudá-lo nessas situações específicas, quando eu não tenho algum desses documentos. Falamos também na última aula sobre algumas palavrinhas que nos dão a noção de lugar. São os advérbios de lugar, palavras que ajudam a complementar uma informação, definindo esta noção de espaço onde eu estou localizado ou algo está localizado em relação a mim. Vejam, temos as palavras aqui, 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 lá, lá, perto, 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 longe, longe, dentro. Aqui temos um exemplo. O lápis está dentro. O lápis está fora. Dentro, fora. Todas estas palavras vão nos ajudar a explicar a localização de algo. Hoje nós vamos continuar falando aí sobre localização. Vejam o tema: transporte público. Vocês utilizam o transporte público da cidade? Tenho certeza que sim. Aqui nós temos a imagem de um dos principais veículos que utilizamos no transporte público, um ônibus. É um equipamento importante da cidade, utilizado por grande parte da população. Uma coisa que normalmente está relacionada ao uso do transporte público é uma situação específica. Um momento em que pedimos informações. Pedindo informações. É uma situação necessária em alguns momentos, quando não conhecemos a cidade e precisamos de algum tipo de informação para nos locomovermos. Isso já aconteceu com você?
Vamos agora a uma conversa. Uma conversa e nós vamos escutar. Escutar aquilo que está sendo dito. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Vamos lá? Boa tarde. Você poderia me ajudar a chegar à Praça do Japão? Claro, embarque no biarticulado Pinheirinho Rui Barbosa, então desça na terceira parada, a estação Bento Viana. E então, escutaram? Tenho certeza que sim. Vejam, aqui ocorreu uma conversa entre duas pessoas. Podemos perceber isso porque existem marcas aqui, as vozes também eram diferentes, duas pessoas conversando. Vamos ler? Boa tarde. Você poderia me ajudar a chegar à Praça do Japão? Uma pergunta. Vamos ver a resposta? Claro. Embarque no biarticulado Pinheirinho Rui Barbosa. Então, desça na terceira parada, a estação Bento Viana. Então, a pessoa foi orientada a embarcar em um biarticulado. O que é um biarticulado? É um ônibus com um nome específico. Um ônibus que tem duas articulações, então ele é um ônibus maior e com isso ele tem uma capacidade de levar um maior número de pessoas, um biarticulado. O nome da linha, a linha de ônibus que leva as pessoas de um ponto a outro é Pinheirinho Rui Barbosa. Isso significa que o ponto inicial é o Pinheirinho e o ponto final, Rui Barbosa, ou vice-versa, dependendo de onde você está saindo. O importante é lembrar que este ônibus sai de um lugar e chega a outro. Por isso, esses nomes compõem o nome da linha de ônibus, certo? A pessoa então foi orientada a descer na terceira parada. A parada pode ser o momento em que você desce, é o momento em que você desembarca do ônibus. É uma estação. Aqui em Curitiba existem estações tubo que são paradas de ônibus, pontos de embarque e desembarque de passageiros. O nome dessa estação, onde a personagem irá descer, é Bento Viana. Todas as estações recebem um nome. No caso dessa é Bento Viana. Agora, eu gostaria que você ficasse atento. Veja, boa tarde. Você poderia me ajudar a chegar à Praça do Japão? Esta pergunta é uma pergunta que nos faz pensar sobre o lugar onde essa pessoa deseja chegar. Vamos treinar? Fale, repita essa pergunta. Vamos lá? Conseguiu? Eu espero que sim. Agora temos a resposta. Claro, embarque no biarticulado Pinheirinho Rui Barbosa. A resposta: a pessoa pediu para que a outra embarcasse. Embarcar é entrar no ônibus, subir no ônibus, algumas pessoas falam também. Eu gostaria que você repetisse esta frase. Vamos lá? Fale. Muito bem. Vamos adiante. Uma outra frase. Então, desça na terceira parada, a estação Bento Viana. Um complemento da resposta. Então, desça na terceira parada, a estação Bento Viana. Houve uma continuidade na resposta. Agora você. Fale. Muito bem. Vamos continuar. Vejam.
falamos então sobre linhas de ônibus, como pedir alguma informação para chegar a um determinado lugar. E então, vamos pensar um pouco sobre localizações que existem na nossa cidade. Como entender a nossa cidade com relação aos transportes, o transporte público, esse transporte que nos ajuda a ir de um lugar a outro. Vejam, aqui em Curitiba nós temos, como eu falei anteriormente, esse ônibus que é um expresso, um ônibus rápido, justamente porque ele vai se locomover em vias próprias, as chamadas canaletas. São vias próprias para os ônibus, os veículos. E estes veículos são chamados de biarticulados, como eu disse, porque ele possui duas articulações, são ônibus grandes. Aqui nós temos as linhas dos biarticulados. Percebam, uma linha que vai de um ponto a outro da cidade. E ainda você pode fazer uma conexão, descendo numa estação e embarcando em uma outra linha, até chegar num ponto mais distante da cidade. Por exemplo, aqui nós temos o Terminal Santa Cândida, na região norte da cidade de Curitiba. Na região norte. Lá no Terminal Santa Cândida você pode pegar, embarcar no biarticulado Santa Cândida Capão Raso. E aqui ele vai cruzar a cidade, passando todo o centro, que é aqui, o centro, até chegar no terminal do Capão Raso. Veja que existe então uma travessia que corta toda a cidade. Perceberam? E assim ocorre com outras linhas de ônibus, também da região leste a oeste, norte e sul. Vejam, na história que acabamos de ouvir, um personagem perguntou para o outro como chegar na Praça do Japão. Recordam? Então, o personagem que respondeu disse: você vai embarcar no ônibus Pinheirinho na Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa é uma praça central aqui de Curitiba. Lá existe a parada de diversos ônibus. E aqui a pessoa que iria para a Praça do Japão pode embarcar nesse ônibus. O ônibus que faz a linha Pinheirinho Rui Barbosa. E a pessoa poderá chegar na Praça do Japão, um lugar distante. Então ele vai poder ir de um ponto a outro usando o transporte público. Vejam que ele vai embarcar e descer na terceira parada. Aqui nós temos a imagem onde cada uma dessas bolinhas brancas indicam uma parada, uma estação. Então, ele embarcou lá na Rui Barbosa, aqui, e percorreu mais 3 paradas até desembarcar na Praça do Japão, que é aqui. Perceberam como que ocorre, então, esse uso dos transportes? Aqui, então, o ponto de partida e o ponto de chegada. Uma observação importante quando estamos falando de transporte público. Vejam, o transporte público não serve apenas para nos levar aos lugares onde trabalhamos ou estudamos. Serve também para nos conectar com as áreas de lazer da cidade, onde podemos participar de práticas recreativas e de esportes. Entendeu? O transporte público não é destinado somente ao uso no momento do trabalho, ou seja, na sua ida ou vinda ao trabalho. O transporte público também pode ser utilizado para o nosso lazer, quando, por exemplo, vamos ao cinema,
quando vamos a um parque, quando vamos passear pela cidade e usar a cidade como um todo. Nós podemos aproveitar tudo que a cidade tem a nos oferecer. Então, a cidade tem parques, tem espaços para que nós possamos praticar esportes, a cidade também tem museus, tem teatros. Em alguns desses espaços, ou a grande maioria, são de acesso livre. Você pode, inclusive, ir sem precisar pagar por isso, em alguns momentos. Não são todos eles, mas muitos são gratuitos. Então é importante que a gente saiba disso, que o transporte público pode nos levar a estes mais diversos lugares quando necessitamos e não necessariamente quando estamos indo trabalhar. Para que nós possamos nos locomover utilizando o transporte público, aqui em Curitiba, nós precisamos utilizar um cartão de transporte. Vejam aqui, este cartão ele pode ser usado por todas as pessoas. E para isso, basta que você coloque crédito nele. E assim você vai ter uma facilidade no embarque e desembarque, porque você não vai precisar manusear dinheiro todos os dias. Existem vários tipos de cartão transporte. Temos o cartão do usuário comum. Todas as pessoas que trabalham e precisam utilizar o ônibus diariamente podem utilizar um cartão comum. Existe o cartão de isento. Olhem aqui. Este cartão é de isento. O que isso quer dizer? Quer dizer que por algum motivo a pessoa não precisa efetuar o pagamento ou fazer o pagamento dos créditos para que utilize o cartão. Então, normalmente ele é oferecido a pessoas que possuem algum tipo de deficiência física ou mesmo aposentados. Existem ainda outros tipos, como o cartão transporte do estudante. Pessoas que estudam e podem comprovar que estão frequentando alguma instituição de ensino podem ter o cartão do estudante. Este cartão possui o benefício de que os créditos vão custar a metade do preço, 50% do valor. É bem interessante para algumas pessoas que estão aí estudando e podem ter os custos reduzidos. E o cartão avulso? Este é um cartão um pouco diferente. Ele é utilizado normalmente por pessoas que talvez não morem na cidade ou precisem utilizar o transporte público ocasionalmente, em algumas vezes, mas sabemos que ele pode ser adquirido em alguns terminais de ônibus, em algumas bancas, lojas que existem dentro desses terminais e também algumas bancas espalhadas pela cidade. Uma dica importante é procurar as bancas da Praça Rui Barbosa. Lá existem diversas lojas, bancas de revistas, jornais, que ofertam o cartão avulso. Continuando, os serviços da URBS podem ser agendados diretamente no site. Aqui nós temos o site da URBS. Eu vou dar um tempo caso você precise anotar. Vamos lá? Conseguiram anotar? Eu espero que sim. É muito importante que vocês tenham o endereço
do site da URBS, os telefones de contato, para que possam, de alguma maneira, contactar os serviços oferecidos pela URBS. E então, vamos continuar falando sobre transporte. Agora vamos conhecer uma personagem. Esta é Lisa. Ela usa ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho. A seguir, ela nos diz quais atos mais a incomodam dentro do veículo. Vocês sabem que ao utilizarmos ônibus, os ônibus aí da cidade, nós precisamos estar atentos a diversas situações. A Lisa, esta personagem, vai nos contar algumas situações que a incomodam, que a atrapalham aí no dia a dia. Vamos ouvir? Eu gostaria que vocês escutassem a primeira fala da Lisa. Vamos lá? As pessoas deixam suas mochilas nas costas no corredor do ônibus e impedem a passagem. Você conseguiu escutar o que a Lisa disse? Perceberam que algumas palavras não aparecem aqui na tela? Eu gostaria que você escutasse novamente a fala da Lisa e tentasse completar, ou pelo menos escutar, quais foram estas palavras que faltaram. Vamos lá? Vamos tentar? As pessoas deixam suas mochilas nas costas no corredor do ônibus e impedem a passagem. E então, escutou? Vejam, a Lisa disse: as pessoas deixam suas mochilas nas costas no corredor do ônibus e impedem a passagem. O que é isso? É aquele momento em que algumas pessoas carregam mochilas muito pesadas nas costas e não percebem quem está atrás. Isso pode atrapalhar o trânsito dentro do veículo. Duas palavras apareceram ali: deixam e impedem. Deixam e impedem. Vamos falar mais sobre elas. O verbo deixar. Vocês conhecem este verbo? Vejam, verbo deixar. Eu deixo, ele, ela ou você deixa, nós deixamos, eles, elas, vocês deixam. Aqui então temos algumas formas de apresentar no presente o verbo deixar. Alguns exemplos. Pedro deixou a mala no chão. Pedro deixou a mala no chão. Deixou. Deixou aqui tem um sentido de largou, esqueceu, não se preocupou mais com a mala. Deixou. Agora, eu gostaria que você falasse. Pedro deixou a mala no chão. Fale. Muito bem. Um outro sentido da palavra deixar, do verbo deixar. Pedro deixou o seu país. O Pedro tem uma aparência de turista, não é mesmo? Ele está com um chapéu, com uma roupa descontraída, uma mala de viagem. E aqui uma informação: Pedro deixou o seu país. Deixou o seu país. Ele não largou o país, não esqueceu o seu país. Ele deixou. Então, ele partiu. Aqui, o deixar tem um sentido de partir, de ir embora. Deixar, partir, ir embora. Continuando. Agora eu quero que você fale. Pedro deixou o seu país. Repita. Muito bem. Existe ainda um outro sentido para o verbo deixar. A mãe de Pedro não queria deixá-lo viajar. A mãe de Pedro não queria deixá-lo viajar. Pedro, um turista,
está viajando. Mas antes de viajar, sua mãe não quis deixá-lo viajar. Então aqui, deixar tem o sentido de permitir, autorizar. Permitir ou autorizar alguém a fazer algo. No caso, a mãe não queria autorizá-lo, permitir que ele viajasse, dar permissão. Um outro sentido. Agora é com você. Fale. A mãe de Pedro não queria deixá-lo viajar. Vamos lá? Muito bem. Agora vamos falar sobre o outro verbo que apareceu no texto. Verbo impedir. O que é impedir? Vamos ver exemplos? Verbo impedir. Eu impeço, ele, ela, você impede. Nós impedimos. Eles, elas, vocês impedem. Mais uma vez, percebemos aqui o verbo impedir no presente. Olhem aqui os exemplos. Mochilas grandes impedem a passagem. Mochilas grandes impedem a passagem. Esta aqui é uma mochila grande, uma grande mochila. Elas impedem a passagem. No ônibus, uma pessoa com mochila grande atrapalha, impede a passagem. Agora é com você. Repita. Mochilas grandes impedem a passagem. Mochilas grandes impedem a passagem. Vamos lá? Muito bem. Agora nós vamos à segunda fala da Lisa. Vamos verificar o que a Lisa vai comentar agora. Vamos lá? Escute. É desrespeitoso quando algumas pessoas se sentam nos assentos preferenciais e deixam em pé idosos, gestantes ou pessoas com deficiência. E então, escutou? Tenho certeza que sim. Vejam que algumas palavras não apareceram. Novamente, eu vou pedir para que você escute a fala da Lisa e agora fique atento. Quais palavras vão aparecer para completar a fala da Lisa? Vamos lá? É desrespeitoso quando algumas pessoas se sentam nos assentos preferenciais e deixam em pé idosos, gestantes ou pessoas com deficiência. E então, conseguiu perceber quais foram as palavras? Temos aqui. Vamos ler o que a Lisa disse. É desrespeitoso quando algumas pessoas se sentam nos assentos preferenciais e deixam em pé idosos, gestantes ou pessoas com deficiência. Veja, aqui a Lisa fala de pessoas que ocupam os assentos que são destinados a pessoas com uma situação especial. São eles os idosos, pessoas que têm mais dificuldade para ficar muito tempo em pé. As gestantes, mulheres gestantes, pessoas com algum tipo de deficiência que precisam de um espaço melhor para poder se colocar dentro do veículo. Vejam aqui os exemplos que mostram situações como as apresentadas pela Lisa. Sônia é uma jovem gestante. Gestante, uma jovem gestante. Uma mulher grávida é uma gestante. Carla é uma jovem com deficiência visual. Carla, uma jovem com deficiência visual. Deficiência
visual. Seu Antônio é um homem idoso. No Brasil, utilizamos esse pronome seu, dona, para pessoas mais idosas, certo? E aqui falamos, seu Antônio é um homem idoso. Vejam aqui a imagem. Falamos então sobre etapas da vida. Na vida existem diversas etapas, momentos, não é mesmo? Vejam, temos ali o bebê, a criança, aqui ainda não é uma adolescente, e aqui já a adolescente, a jovem, uma pessoa, uma mulher adulta, uma mulher idosa. São as diversas fases da vida. E você? Em qual etapa da vida está? Pense aí, como você poderia responder a esta pergunta? Fale. Eu sou adulto. Eu sou jovem. Eu sou idoso. Ou ainda, eu sou um homem jovem. Eu sou um homem idoso. Eu sou uma mulher jovem. Ou eu sou uma mulher idosa, uma mulher adulta? Como você responderia a esta pergunta? Eu vou dar um tempo para que você responda. Vamos lá? E então, respondeu a pergunta? Muito bem. E agora vamos a mais uma fala da Lisa. Eu gostaria que você escutasse com atenção. Veja, ainda há uma palavra que não apareceu. Qual será? Vamos lá? Incomoda a todos quando a pessoa escuta música sem fones de ouvido. E então, conseguiu ouvir qual é a palavra que faltou aqui? Incomoda a todos quando a pessoa escuta música sem fones de ouvido. Escuta, um verbo que utilizamos muito aqui nas nossas aulas, não é mesmo? Quando eu peço escute. Vejam, existem palavras na língua portuguesa que vão que vão se aproximar no seu sentido, no seu significado, porque elas são parecidas, têm um significado parecido. Escutar e ouvir. Escutar, ouvir, são palavras com um sentido parecido, não é mesmo? Pessoa, indivíduo. Pessoa, uma pessoa, um indivíduo. Ou mesmo um cidadão, um ser humano. Sinônimos de pessoa. Sinônimos, palavras com sentido parecido. Vamos agora a mais uma fala da Lisa. Vamos escutar com atenção para que possamos completar o espaço aqui com uma palavra e tentar, principalmente, entender o que a Lisa está nos dizendo.
Vamos lá? Alguns passageiros permanecem próximos da porta e atrapalham aqueles que precisam desembarcar. E então, conseguiu identificar qual palavra faltou? Vamos escutar vamos ler a fala da Lisa? Alguns passageiros permanecem próximos da porta e atrapalham aqueles que precisam desembarcar. Alguns passageiros ficam próximos à porta e atrapalham aqueles que precisam desembarcar do ônibus. Que situação difícil, não é mesmo? Então, agora vamos pensar ali nos antônimos. Sinônimos são as palavras que são parecidas. Antônimos são aquelas que são opostas, totalmente diferentes no significado. Vejam, as pessoas ficam próximas à porta, muito próximas, perto, próximas. O oposto disso é distante. Próximo, distante. Atrapalhar, uma outra palavra que apareceu aí. O oposto, o antônimo de atrapalhar é ajudar. Atrapalhar, ajudar. E o antônimo de embarcar, embarcar no ônibus, embarcar no ônibus, é desembarcar, desembarcar do ônibus. E continuando, vamos ver exemplos aqui. Raul desembarcou na rodoviária de Curitiba. O Raul estava viajando e desembarcou na rodoviária. Ele desembarcou do ônibus na rodoviária. É o uso da palavra embarcar, das palavras embarcar, desembarcar. O ponto de ônibus é próximo da rodoviária. Existem, além das estações tubo, os pontos de ônibus comuns. Na rodoviária, existe um ponto de ônibus próximo a ela. O ponto de ônibus é próximo da rodoviária. Então, vamos continuar a falar sobre o trânsito. Aqui temos algumas sinalizações de trânsito que nos ajudam a nos locomovermos pela cidade ou mesmo dirigir. Vejam, aqui uma seta mostrando vire à esquerda, vire à esquerda, vire à direita, vire à direita. Curva acentuada à esquerda. Esta é muito usada nas estradas, quando existem curvas pela frente. Curva acentuada à direita, à direita. Retorno à esquerda, retorno à esquerda. Retorno à direita, retorno à direita. E aqui, uma rotatória, quando é necessário dar uma volta completa até chegar no espaço onde você deseja, onde é possível, não é necessário, onde é possível dar uma volta completa. Mão dupla, ir e vir. Aqui eu posso estar em uma estrada onde existe uma mão que vai e uma mão que vem. A mão, no caso, é a via. A via onde eu estou indo tem duas direções, duas mãos. Agora, vamos ao exercício. Lúcia precisa pegar um ônibus para chegar ao bairro Santa Cândida. Temos uma informação importante. Aqui é a Lúcia. E ela quer pegar um ônibus para chegar ao bairro Santa Cândida. O bairro que fica lá na região norte aqui da cidade. O que a Lúcia precisa fazer o quê? Lúcia precisa fazer exatamente o quê, então? Vejam, existem placas de trânsito que nos ajudam. Centro, bairro Santa Cândida. Duas direções opostas. Centro, bairro Santa Cândida. E agora, o que Lúcia precisa fazer? Vamos pensar? A resposta, você vai dizer. Lúcia precisa fazer o quê? Lembram lá? Direita, esquerda. O que será que a Lúcia vai precisar fazer? E então, a Lúcia, ela precisa
virar à esquerda para ir para o bairro Santa Cândida. Agora fale. Vamos lá? Repita. Muito bem. Lúcia precisa virar à esquerda. Continuando. Agora, a Lúcia precisa chegar na Polícia Federal. Ela chegou no bairro Santa Cândida, mas ela ainda quer ir na Polícia Federal. O que será que a Lúcia precisa fazer? Lúcia precisa fazer o quê? Vejam a placa. O que será que a Lúcia vai precisar fazer? Responda. Lúcia precisa... Você pensou? Virar à direita. Ela vai precisar, então, virar à direita, já que a placa indica para a direita. Agora, eu gostaria que você falasse. Fale. Vamos lá? Muito bem. Vejam, aqui nós temos a Polícia Federal. E é um órgão da polícia que fica lá no bairro Santa Cândida. Lá na Polícia Federal são ofertados diversos serviços. Processos de imigração, expedição de passaportes, obtenção de registro de antecedentes criminais, processo de adoção internacional. São alguns serviços importantes. Vejam, vejam aqui o site que pode ser utilizado para acessar os principais serviços lá da Polícia Federal. Você pode digitar esse endereço e localizar o site da Polícia Federal. Mas então, pensando sobre esses serviços, qual documento não é emitido pela Polícia Federal? Falamos aí sobre os principais serviços. Vamos pensar sobre os documentos, então, que são emitidos lá pela Polícia Federal. Temos o passaporte, temos a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Condutores de veículo precisam ter uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Temos aqui também o RNM, Registro Nacional Migratório. Ele até pouco tempo atrás tinha um outro nome, Registro Nacional de Estrangeiro, RNE. Mas agora o novo nome é RNM, Registro Nacional Migratório. 3 documentos apareceram. Qual desses não é emitido pela Polícia Federal? Vocês sabem? Conseguem responder a esta pergunta? Qual desses aqui não é emitido pela Polícia Federal? Muito bem. A CNH não é um documento emitido pela Polícia Federal. É um documento que pode ser emitido pelo DETRAN, um outro órgão. Eu gostaria que agora vocês me ajudassem a pensar sobre algumas palavras que aparecem aqui no exercício, desembaralhando. Vejam, qual palavra é esta daqui, a de cima? E esta aqui do meio e a última. Vocês conseguem pensar sobre elas? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem. Então, conseguiram formar as palavras? Temos aqui passaporte, habilitação, registro. 3 palavras bem diferentes, não é mesmo? Hoje terminamos o nosso encontro por aqui. Já deixo marcado o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau!